Deus, outras áreas, né? Mas o Senhor nos trouxe até essa aqui. Sinal que o Senhor, Ele é fiel e a tua palavra não volta vazia. Deus tem uma obra, tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Evangelho escrito por João, capítulo de número 21. Verso 1 diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixe, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Não deixe que as dificuldades da vida mudem a rota daquilo que o Senhor tem para você. Não deixe que as dificuldades da vida te impeçam de fazer a obra do Senhor. Não deixe que as dificuldades da vida tire você da direção, tire você do alvo, tire você do chamado ou do ministério que o Senhor tem para a sua vida. Porque nós não fomos escolhidos porque somos bonitinhos. Nós não fomos escolhidos por causa da roupa que vestimos ou da conta que nós temos. Nós fomos escolhidos porque Deus vê em você potencial. Porque Deus vê em você capacidade para fazer a vontade dele. Deus vê que você é capaz. Talvez você olhe o momento agora e diz: mas Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas vejamos bem que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor te conhecia antes mesmo de você nascer. O Senhor te conhecia antes mesmo de você ser concedido. Deus, Ele não dá tiro errado. Deus, Ele não erra o alvo. Deus, Ele tem propósito, projetos. E você não está aqui de forma aleatória.
Você está aqui porque Deus Ele te escolheu e Deus te separou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos analisar. Deus envia seu Filho para que refazesse a aliança e o contato do homem para com Deus. Nós vemos que Jesus ele vem e ele começa o ministério terreno. Jesus ele escolhe para si alguns discípulos. Esses discípulos não eram formados, não era porque tinha autoridade, não é porque vivia na alta sociedade, mas o Senhor escolhe aqueles que aos olhos das pessoas talvez não teria mais jeito. O Espírito Santo fez analisar um pouco a vida de Pedro antes de Jesus chamar ele para seguir. Pedro trabalhava como pescador. Pedro trabalhava no barco, lançando a rede. Talvez muitos olhavam para ele e não viam alguma maneira dele carregar o Espírito Santo de Deus em sua vida. Talvez olhassem para ele igual quando ele foi julgado. Vejamos que ele não são formados em letras, mas pela autoridade do Espírito Santo de Deus, ele falava e anunciava a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não é pelo nosso conhecimento, mas é por aquilo que o Espírito Santo concede a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele vai nos falar para não usarmos da própria sabedoria humana ou queremos ser espertos. Não. Quando vocês for, não se preocupem com o que falar, porque o Espírito Santo que irá colocar as palavras na sua boca. Glória a Deus. Jesus ele chega até Pedro e fala: segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homem. Segue-me, que através de vocês eu vou ganhar almas, eu vou ganhar vidas para o reino de meu Pai. Talvez olhamos para Pedro e só conseguimos lembrar da área que ele negou a Jesus. Não é todo dia que estamos lá em cima. A vida do crente tem hora que ele está lá em cima e tem hora que ele está lá embaixo. Mas mesmo assim Deus não desiste, porque Ele conhece a minha e a sua limitação. Ele conhece a minha e a sua capacidade. Nós vamos olhar para Pedro. Em certo momento Pedro estava lá em cima. Quando Jesus vem aparecendo até o barco, Pedro fala: se és tu, mestre, faça com que eu ande sobre as águas. E a Bíblia vai falar que Pedro andou sobre as águas. Pedro estava junto na multiplicação dos pães. Pedro ele era ativo na obra do Senhor. Juntamente com Jesus, Pedro estava ali todos os momentos. Mas isso não isentou ele de passar por certos momentos que
que eram errados, que foram difíceis. Pedro estava juntamente com Jesus quando ele estava curando, quando ele estava fazendo sinais e maravilhas. Imagine você andando do lado de Jesus. Imagine Jesus transmitindo para você ensinamentos. Imagine Jesus transmitindo face a face para você palavras, pregações. Pedro estava junto. Mas nós também vemos que Pedro, em certos momentos, não estava lá em cima sendo crente, mas estava passando ali, talvez a área que ele não queria passar. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro logo lançou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas Jesus ensinava sobre mansidão. Jesus ensinava sobre amar o próximo como a ti mesmo. Jesus ensinava a não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Verdade, Deus. Não é todas as áreas que você vai ser um super crente, mas não deixe as dificuldades, não deixe as lutas da tua vida atrapalhar o ministério que Deus tem para você. Glória. Porque através de você Deus vai salvar almas. Através de você Deus vai salvar vidas. Talvez você nem pregue, nem fale, mas o teu comportamento, existe pessoas que estão olhando. Existem pessoas que estão te observando. Você não precisa nem pregar para ele. Ele vai chegar em você e vai falar: eu aceitei a Jesus por Glória. sua causa. Mas eu nem falei com você, nem preguei. Mas o teu modo de viver, o teu modo de andar, o teu modo de falar com as pessoas, louvado é o nome do Senhor, Glória a Deus. fez eu querer esse Deus que você serve. Glória. Não é sempre que você vai estar lá em cima, mas isso não é motivo de você querer voltar para trás. Não é sempre que você vai estar lá em cima, mas isso não é motivo de você olhar para fora. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que está passando na tua vida. Verdade. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece o oculto e o profundo do teu coração. O Senhor, Ele conhece a cada passo que você dá, a cada passo que você anda, o Senhor conhece. E manda te falar nesta noite que foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te separou. Oh, aleluia. Não é porque você é bonitinho, não, mas porque Ele tem a obra na sua vida. Glória a E Deus. já foi dito hoje: agindo Deus, quem impedirá? Oh, Agindo Deus, aleluia. quem impedirá? Não é motivo de você olhar para trás. Aqui onde nós lemos, Jesus, Ele já tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido aos discípulos. Jesus, Ele já tinha conversado com os discípulos. Mas Tomé não tinha presenciado. Capítulo 20, verso 26, vai falar que 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro
E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Glória a Deus. Ele apareceu e Tomé não tinha acreditado que ele tinha ressuscitado. Tomé disse: eu só creio que é o Jesus Cristo se eu ver as feridas e tocar. E Jesus vai falar aqui que depois da primeira aparição, 8 dias depois ele aparece aos discípulos novamente e fala: vede, Tomé, eu estou aqui convosco. Paz seja convosco. Vai nos falar que Jesus depois se manifesta aos discípulos novamente, mas é na beira da praia. A Bíblia vai falar que os discípulos estão na praia, 6 discípulos, e Pedro do nada fala: vou pescar, vou entrar na água, vou fazer o que eu fazia, vou pescar para distrair a minha cabeça. E a Bíblia vai falar que quando ele vai, tenta pescar a noite toda e nada pega. Louvado o nome do Senhor. Pedro, ele tenta voltar ao que ele fazia e não aconteceu nada. Não adianta querer voltar atrás. Não adianta você olhar para trás e achar que vai ser melhor, que você era capaz, você sabia. Não, não adianta, porque vai ser só frustração, vai ser só dificuldade, vai ser só tribulação. E a palavra de Deus vai falar que Jesus aparece na praia e fala: ei, tente alguma coisa para comer. E os discípulos não o reconhecendo, fala: não temos nada, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. não pegamos nada. Quando você está fora, quando você volta, quando você sai daquilo que é o propósito, Deus tinha chamado Pedro para ser pescadores de homens, e o Pedro volta a pescar. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não adianta querer voltar, irmãos. Tem alguma coisa para comer? Não temos nada. Lança a rede do lado direito. A Bíblia vai falar que eles lançaram do lado direito e ali pegaram peixe. Oh, aleluia. Você é abençoado quando você está na direção de Deus. Glória a Deus. Você é abençoado não quando você quer fazer o que quer, não. Você é abençoado quando está na direção do que o Espírito Santo manda você fazer. Glória a Deus. Lance a rede do lado direito. Mas Jesus, ele obedece à voz de Jesus. Eles: venham aqui, que eu tenho algo para você. Glória a Deus. Quando eles chegam na praia, o que tem lá? Tem peixe, tem pão, Oh, aleluia. na brasa. Ou seja, quando você está na direção de Deus, Deus supre as suas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Quando você está na direção de Deus, Ele supre as suas necessidades. A Bíblia vai falar que eles vão e se alimentam, e Jesus manda eles trazer os peixes que eles tinham pegado. Imagine agora, se eles não tivessem ouvido a voz de Deus, a voz de
aparecer propostas para você voltar. É cilada. Deus, Ele chamou você para fazer a obra. Não vai arrumar coisa para a tua vida que vai tirar você da obra. Deus, Ele chamou você para ser pescadores de homens. Não vai arrumar aquilo que vai te atrapalhar na presença de Deus. Nós vamos ver mais para frente, versículo 15. Depois de eles terem se alimentado, Jesus chega a Pedro e fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, eu te amo. Você me ama mais do que a estes? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta a minha ovelha. Glória a Deus, aleluia. Novamente Jesus pergunta: Louvado, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? A Bíblia vai falar que Pedro entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando a Pedro? Pedro, tu me amas? Então faça a minha obra. glória a Deus. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então faz aquilo que eu ordenei você a fazer. Apacenta minhas ovelhas. Faz a minha obra. Ei, irmão, tu sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Oh, Tu sabe a obra que Deus tem para você e o que Deus quer para você. glória a Deus. Tu amas. Tu amas Jesus. Então faz a obra dele. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que Deus quer com você. Oh, aleluia. Você sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Mas Jesus, pescar é gostoso. Eu gosto de pescar. Eu gosto de fazer o que eu fazia. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não é tempo de olhar para trás. A Bíblia vai falar que o mesmo Pedro que estava lá em cima estava lá embaixo. Deus não rejeitou. O mesmo Pedro que estava lá andando sobre as águas é o mesmo Pedro que Jesus o repreendeu quando ele falou que Jesus não era para ser morto. Jesus não o rejeitou. Glória a Deus. Não deixe as dificuldades atrapalhar o ministério que Deus tem para você. Ei, isso aqui, ó, é passageiro, mas o ministério é chamada de Deus. O ministério é você fazer a obra de Deus. E você obedecendo a voz de Deus aqui, você tem céu garantido, meu irmão. Serviço não garante eternidade. Mundo não garante eternidade. Mas a presença de Deus, ela é o passaporte para você entrar nas mansões celestiais. O mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes foi o mesmo Pedro que na sua primeira ministração 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Aleluia. Ei, a dificuldade ela vem e passa, mas você precisa se permanecer firme. Oh, aleluia. Talvez Pedro tentou voltar,
Mas Jesus aparece bem na hora, irmão. Aleluia. Ei, vocês na minha presença ganham mais do que fora. Glória a Deus. Você na minha presença não vai te faltar nada. Não vai faltar aquilo que você quer. A palavra fala que não vai faltar aquilo que você precisa. Talvez você olhe e ache que Deus vai dar mundos, mas não, Deus dá aquilo que você precisa. Glória a Deus. É melhor Ele te dar aquilo que você precisa e você continuar na presença de Deus, do que Ele te dar aquilo que você quer e você se afastar dele. Deus, Ele conta com você. Verdade, glória a Deus. Não é à toa, irmãos. Não estamos aqui brincando. Glória a Deus. Não estamos aqui por costume. Você não está aqui simplesmente para preencher banco. Você está aqui porque você foi escolhido. Você está aqui porque Deus quer te usar. Oh, aleluia. Você está aqui porque Deus tem uma obra na tua vida. A verdadeira missão começa em casa. Verdade. Começa na minha e começa na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Agora, imagine a gente deixar as lutas da nossa vida nos abater. Imagine a pessoa que te olha, vê você querendo voltar para trás, o que ela vai imaginar? Um breve testemunho vai estar finalizando. Lá onde eu trabalho tem uma pessoa afastada da presença de Deus, de outra denominação. Eu olhei para ele e falei assim: ei, nunca mais você falou de Jesus para mim. Nunca mais você pregou para mim sobre Jesus. Ele falou: mas eu não vou discutir Bíblia com você. Eu falei: mas eu não quero discutir Bíblia. Eu também preciso ouvir. Querendo puxar assunto para a gente entrar em um diálogo e falar do amor de Deus. Porque quando nós estávamos conversando, ele começou a lembrar do tempo que ele passava na presença do Senhor. E começou aquele desejo de querer voltar. Glória a Deus. E eu falei: fala de Jesus para mim. E ali ele sentou e começou a querer reclamar. Fala: não consigo mais. Aí ele olhou bem para minha cara e falou: não dá para reclamar perto de você. Ou seja, ele lembrou do Senhor. E sabe o que o Senhor tem feito na vida dele? Ou seja, não precisamos ali pregar, não falamos nada. E ele falou: não adianta, eu não consigo reclamar com você. Porque ele lembrou que ele tem que ser grato por aquilo que ele tem. Glória a Deus. Talvez pessoas tenham olhado para você e você nem percebe, no seu modo de agir e no seu modo de falar. Hoje comentei com um rapaz, falei: achei um rapaz mais crente que eu. Ele falou: existe? Falei: claro que existe. Claro que existe. Cada esquina você vai achar um rapaz crente. Por quê? Porque quando ele dá oportunidade, a gente já quer lançar semente logo de cara, né? Quando eles abrem um leque, abrem um espaço, você tem que falar do amor de Deus. Geralmente eles estão perguntando e nós temos que anunciar. Ele não acreditava em Deus, e nas nossas conversas, nossos diálogos, agora ele já até comprou a Bíblia, anda com a Bíblia Sagrada para cima e para baixo.
influencia. O teu modo de falar influencia. Não deixe que as tribulações dessa vida tire você do chamado. Glória a Deus. Não deixe que as provas dessa vida te afaste da presença de Deus. Não queira voltar, mas queira ir adiante. Tu me amas? Amo. Então faça a minha obra, que eu cuide de você. Glória a Deus. Faz a obra do Senhor, que Ele cuida de você. Aleluia. Faz a obra do Senhor, que mesmo quando você estiver cansado, ter lutado a madrugada inteira, você vai chegar na presença de Deus e Ele vai ter alimento para a tua alma. Vinde alimentar aqui, ó, que eu tenho alimento para você. O que você precisa não está lá fora, o que você precisa está na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. E aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos dos irmãos estão gratos por essa palavra? Amém? Deus abençoe ao nosso irmão cooperador Lucas, sempre nos ajudando a fazer a obra do Senhor, e isso é muito bom. Agradeço também as ofertas dos irmãos do culto dessa noite, que também é destinada à obra missionária. Falando aqui agora um pouco da escola bíblica dominical. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada por Deus. Tivemos aqui um bom número de irmãos. Iniciamos hoje um novo trimestre, a saber, o quarto e último trimestre do ano, e foi uma bênção. Todas as classes, adultos, adolescentes, jovens, crianças, agora a partir da semana que vem também infantis. Temos todas as faixas etárias de idades, só aprender. Irmãos, tem aqui em minhas mãos uma revista de primários que ela está sobrando. Se um dos irmãos tiver interesse de entregar para o seu filho, trazer ele também na escola dominical junto com você, será bem-vindo. Os primários estão estudando, conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. Quando o povo saiu do Egito, estava indo para Canaã, os teus filhos estarão estudando sobre isso. Tem uma revista sobrando. Os irmãos que se interessar, por favor me procurem, eu já entrego na mão dos irmãos. Também tivemos ali um momento de comunhão com um abençoado café da manhã, com a participação hoje dos nossos jovens, e na semana que vem, se assim Deus permitir, será com a participação da classe adulto, Abraão e Sara. Venha para a escola bíblica dominical e você vai crescer na fé e no conhecimento da parte de Deus. Amém?